Bom, boa tarde, pessoal. Então, o Thiago colocou para gravar. Hoje a gente vai ter a nossa última aula, propriamente dita. Semana que vem vai ser mais tira dúvida, coisas assim, mas hoje a gente pretende passar todo o conteúdo, né? E hoje a gente viu na primeira aula as propriedades óticas, né? Como funciona. A segunda a gente falou um pouquinho de Monte Carlo. A terceira, a gente contou um pouco o que é o Monte Carlo Extreme em Barra Studio. O Thiago fez uma breve introdução em Python. E hoje eu vou mostrar como usar, com todo o ferramental de Python que o Thiago falou nas últimas aulas, como usar para rodar simulações. Então, como eu disse lá atrás, a gente não vai fazer nenhuma simulação muito complexa, que não é a ideia é dar uma introdução geral, depois, se mais na frente alguém tiver algum trabalho, alguma coisa que queira saber mais, tem toda a documentação, ou pode mandar um e-mail para mim e tal, mas é para vocês conseguirem começar. Então, todo mundo deve ter baixado o ponto executável, né, no Windows, quem está no Windows, quem está no Ubuntu baixou a versão estável. Só que como a gente a nossa proposta é a gente conseguir fazer as coisas em Python, a gente vai, e não MATLAB ou qualquer outra linguagem lá, não MATLAB, né, que é onde tem tudo compilado, a gente vai usar o PyNCX. O PyNCX que vem do pacote, que já está lá no compilado e tudo mais, ele não é a última versão atualizada. Porque, como eu disse para vocês, não é que o PyNCX é o Monte Carlo Extreme para Python. Não, ele é uma interface pública, então não foram os próprios desenvolvedores que fizeram, foram usuários, que são um conjunto de bibliotecas lá, aqueles packages que o Thiago falou, que servem para chamar e montar o arquivo de configuração e fazer a chamada da função. Então, a versão que é sempre legal de você usar em Python, quem conhece o Git, um programador mais avançado, vai saber que dá para fazer um puxado do Git, mas quem não é só baixar desse link aqui, olha. Eu vou colocar aqui no chat um link, que é o GitHub do desenvolvedor do PyNCX, então, de quem começou. Então, por exemplo, da versão que está aí em base quando vocês baixam o executável e tudo, já tem uma modificação, porque eu fui testar outro dia, a gente fez uma modificação e mandou. Então, sempre que as pessoas vão contribuindo, né, para o código, melhorando, a pessoa pode fazer um commit e pode mandar para o desenvolvedor e ele vai deixando, que é a ideia de ter um software livre que as pessoas vão contribuindo. Então, para pegar ele, né, para quem não está muito acostumado com Git e não sabe usar, eu vou fazer do jeito mais fácil que tem, né, para quem está com Windows, Ubuntu, qualquer coisa assim, funciona. Que é, vem aqui, abre esse link que vocês estão usando, vai em Code e vai aqui em Download Zip. A hora que for no Download Zip, eu não vou salvar aqui, porque como vocês viram, eu já salvei, né? A hora que for em Download Zip, eu vou pegar minha janela de... Opa, não é essa. Às vezes vocês vão me ver olhando para o lado, é porque eu tô com 2 monitores aqui, viu? Então, não é que eu não tô olhando para a câmera. Então, aí, olha, tá vendo que tem esse PyMCX Master? É o que ele baixa. Aí você vai extrair, no que você extrai, você tem esse pacote, né? Que você tem aqui o README, as informações, e é o PyNCX, que é o conjunto de pacotes que a gente falou propriamente dito, que foi tudo que o Thiago falou lá atrás. Então, é basicamente isso. Alguma dúvida? Algum questionamento? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um pouco mais do pacote em si, e aí depois eu dou uns 5 minutinhos para vocês baixarem e tudo mais. Quem quiser já ir fazendo.
Então, quando a gente baixa, vai vir todo esse... Tem essa pasta com tudo aqui. Então, eu uso o IntelliJ, que é praticamente a versão geral do PyCharm. Então, você vem aqui em File, Open, aí você vai clicar lá na pasta que você quer abrir, que está o seu pacote todo. Então, o nosso caso, olha, tá. Cadê minha área de trabalho? Cadê você? Gente, tem muita coisa aqui. Top, documento, bababá. Bom, era para estar aqui em algum lugar, não estou achando, mas aqui já está aberto. Você colocou no desktop, eu acho, não foi? Foi. Você estava lá? Acho que eu tava, mas eu não tô achando. Mas de qualquer maneira, é só ir aqui e puxar. Aqui eu já abri. Basta indicar a pasta. Isso, indica a pasta que tá o pai MCX-master e abre ela, que vai abrir todo o projeto. Se vocês quiserem, eu vou dar. Vocês preferem que eu dê um tempinho agora ou vamos falar do pacote e depois eu dou um tempinho? Acho que dá um tempinho pra gente acompanhando, Teresa. Tá, então vão lá. Todo mundo vai baixando, vai abrindo a pasta e vai tentar abrir no PyCharm. Vou dar uns 5 minutinhos. Quem tiver dúvida pode abrir o microfone falando. Por favor. Ô, Tereza, ele está falando que tem que atualizar alguma coisa que é obrigatório? Não, né? Não é atualizar talvez o seu PyCharm, PyCharm. ou seja, pode ignorar. Ele tá, acho que com uma versão nova. Tá. Eu fui abrir aqui também, pediu para atualizar. Eu deixei para atualizar depois. Ô, Teresa, é pra abrir o PyMCX Master todo, né? Exatamente, o master todo. Porque o master é o projeto todo. E aí, o PyMCX é o pacote. Que nem o Thiago comentou lá atrás, do Matplotlib, das outras todas bibliotecas, aqui tem esse pacote, que é o PyMCX. Mas você precisa baixar, porque ele não é um pacote que está lá upado para ser instalado por pip, nada disso. Ele é uma coisa que está sendo desenvolvida. Tá, e quando eu baixei, não veio esse ponto ideia aí. Isso Ah, aí. não, isso aqui é a hora que eu crio, não tem, Ah, isso tá não vai bom. aparecer. Tá Esse bom. daqui, isso aqui é a hora que eu abri a pasta, eu puxei, ele aparece, mas é só precisa ter essa pasta para MCX e o README, que é esse arquivo que vai explicar o que é cada coisa, e o da licença, falando que é uma licença livre. Beleza. O README não abre no PyCharm, não. Não tem, é porque a Markdown não deve abrir no PyCharm, só no. Mas não tem problema. Dá para pegar pelo Explorer mesmo, né? Que é só TXT, né? Isso não tem problema, porque você pode abrir qualquer coisa. O meu read me deu pra abrir no PyCharm aqui. Esse README abriu? Ah, Ah, então. Todo mundo conseguiu baixar? Alguém está com dificuldade? Aqui abriu também, tinha uma janela tampando. O script, na verdade, ele já está aqui, ele já puxa.
quem perguntou do script, ele já vem aqui incluído, ó, esse init tá aqui, ele já puxa tudo. Não precisa nada. Bom, então eu vou continuando aqui, e aí quem for tendo problema, manda aqui no chat, a gente vai vendo, ou pode levantar o microfone e falar, não tem problema. Então, como o Thiago contou nas outras aulas, né, o Python ele é modulado, então tem várias bibliotecas que você pode usar, e o PyMCX é uma delas. Então, vocês vão ver, quero que você abra esse PyMCX, vai ter esse init. O que é esse init? Ele define quais as funções que vão fazer parte do PyMCX. Então, cada arquivo desse aqui tem uma função, que pode estar em cada arquivo ou não, e ela vai fazer parte. Então, basicamente, a gente tem uma função que vai fazer a leitura daquele MC2, que é um dos arquivos de saída do do Monte Carlo Extreme, né? Você pode, lembra que a gente falou que tem um ponto .NI, tem um ponto MC2, então são essas variáveis de arquivo aqui. Então, ela já está implementada, não precisa mudar nada. E aí você vai ver que a entrada dela é qual é o arquivo e a dimensão da matriz. Aqui é uma outra biblioteca que ela vai ler um outro tipo de arquivo, uma outra função que vai ler um outro tipo de arquivo, que é o MCH. Ele está relacionado quando você põe o detector, você quer informação do detector, e entre outras coisas. Eu não vou mexer com ela, porque, como eu falei, a gente está querendo fazer uma bem introdutório, né? Para vocês só começarem. Então, a gente vai focar em outras coisas. Essa função aqui, create, ela vai criar a estrutura padrão. Lembra que o Thiago, na aula passada, criou um dicionário lá da agenda? A gente vai criar um dicionário daquela estrutura do JSON que quando a gente usou o Studio, ele gerava. Não sei se todo mundo lembra, né? Quando a gente rodava, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só um minutinho. Nossa, tem muita coisa aberta. Ó. Quando a gente abria, né? Vamos recapitular, né? A gente vinha aqui e executava. Opa, ó, tinha aquela opção Open Output Folder. Então, aí você abria a pasta, ele criava um arquivo .bat, um JSON, o input do JSON e todos esses arquivos. Então, a hora que você cria o JSON que vai rodar, é esse daqui. Cadê? Deixa eu ver se abriu aqui. Abriu aqui. Então, essa aqui é a entrada do arquivo. E é essa entrada que a gente vai gerar no Python. Então, essa função create, ela cria com os parâmetros essenciais, né? Que sem eles não roda. Então, você vai ver que ele define só por padrão, que é qual é o volume e tudo mais. Então, ela vai ser a nossa base. Então, quando a gente cria ela, vai retornar esse dicionário com as entradas necessárias. Aqui tem uma outra função legal também, que é uma função que plota o volume. Então, esse plot vol, que é uma outra biblioteca plotly. Então, olha, só para vocês verem, né? Acho que no PyCharm também tem, olha. Aqui está falando que a plotly não está instalado. Então, você clica aqui, instala, e ele vai instalar. Não sei se no PyCharm tem isso. Quem está com o PyCharm aberto? Tá bom? Eu tô com o PyCharm aberto, mas eu não tô achando essa função. Tereza, ele deixou mais vermelho para você? Como é que você soube que não está instalado aí? É que tá esse vermelho. Mas Estava antes, né? Mas também, se não tiver aparecendo, é só vir aqui. Plotly. Ó. Plotly instalar. Aí você clica aqui em instalar, ele instala. No meu caso, já está instalado. Mas com o botão direito também resolve, não é? Também. Ó, o meu não aparece nada, acho que é instalado. Tá. Ó, o meu PyCharm, ele fica uma lâmpadazinha vermelha e a palavra sublinhada em vermelho também. Aí você coloca o mouse em cima e ele tem essa opção de instalar.
Exatamente. E aí, a última função que a gente vai usar é o run, que é onde a gente vai mandar o nosso dicionário. Então, a gente encaminha esse dicionário, que é a que a gente criou lá atrás com o create. Aqui a gente manda as possíveis flags que a gente quer mandar. Aonde está o nosso executável, né? E eu acho que é isso. Não sei que esse data.dict aqui. Eu acho que eu nunca usei. Mas não é necessário mandar. Então, vamos começar a fazer um código de simulação. Todo mundo ok? Posso começar? Pode sim, Tereza. Tá bom. Vocês estão tão quietos, pessoal. Aí eu fico achando que ninguém tá entendendo. Então, todo mundo vai lá, né? New Python file. Ó, vamos abrir exemplo 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o PyMCX. Então, import PyMCX. Então, como o Thiago falou, eu estou importando, então tudo que está lá, eu estou colocando aqui. Só que eu não vou chamar de PyMCX, porque é muito, né? Então, eu vou fazer aqui SMCX. Então, tá aqui. Aí, o que a gente tem que fazer em seguida? A próxima coisa que a gente tem que fazer é definir aonde está o nosso executável, né? Então, aonde que a gente está buscando o programa que vai rodar. Então, a gente vai definir aqui um MCX local e vai ser igual aonde está. Aqui no meu caso, se eu for no arquivo de programas, vai ter o MCX Studio, o MCX Suite. Aí você pode tanto usar o MCX-CL, para quem não tiver a placa de vídeo, ou o MCX. Então, aqui no MCX, você vai em /bin, aí vocês vão ver que tem aqui o executável, certo? Aí vocês copiam esse endereço aqui e colocam lá. Quem tiver no Linux, é só copiar onde está o ponto, no /bin tem um ponto barra. Então, aqui no meu caso, olha, eu vou colocar R, para ele reconhecer tudo. E eu vou executar com o MCX-CL mesmo, não vou usar o MCX propriamente. Então, aqui eu rodo sem placa de vídeo. Então, aqui é onde está o Monte Carlo Extreme compilado, que é quem vai fazer o nosso programa rodar. O que é mais que a gente precisa? A gente precisa criar a estrutura que vai ser a nossa entrada da simulação. Lembra que eu falei para vocês que tinha um mcx.create? Então, aqui, ó, mcx. Vai vir todas as funções, estão vendo? Esse F aqui são as funções. Então, a gente vai aqui, mcx create. Aqui eu criei a estrutura geral do nosso configuração. Então, vamos ver o que ela veio, o que a gente tem dentro dela, usando os conceitos de dicionário que o Thiago falou. Então, ó, vamos fazer o print de que são os itens dela. Então, ó, cfig.itens. Então, agora eu vou fazer um print para vocês do que está em cfig. Então, os itens são domínio, volume file, tem tudo aqui, tá vendo? Esse aqui é o JSON todo, o dicionário que é a nossa entrada da simulação. Então, vamos ver só quais são as chaves, né? Então, vem cá, print cfig.keys. Então, olha, essas são as chaves do nosso dicionário. Domínio, seção, forward, opt e shapes. Para quem não está relembrando de tudo, lá na aula de estúdio, eu coloquei os slides, né? Então, aqui tem o que é cada coisa. Ó, domínio, o opt. Então, ó, esse primeiro parâmetro aqui é uma chave, essa é uma subchave, essa é uma subchave. Mas a gente vai ver certinho como definir elas.
Aí, então a gente imprimiu isso. Então vamos ver o que está dentro do... Qual fonte... Então vamos definir o número de fótons que a gente vai usar. O número de fótons vai ser Cfig, seção, então, session. Vamos imprimir todas as chaves que estão no cfig.sessions para a gente ver o que tem. Então, vamos aqui, ponto. Então, vamos ver o que vem aqui. Ó, tem fótons, a chave do número aleatório e a seção. Todo mundo ok? Aí tá aí? Ok. Então, olha, a gente quer criar... Vamos ver os valores que estão aqui dentro. Então, a gente vem aqui, print session. Então, quais são os parâmetros que foram definidos? Olha, o número de fótons, a semente aleatória, padrão e o ID, default. Então, mas eu não quero usar esse número de fótons, eu quero alterar o número de fótons do que vem no create. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, session, fótons, como tá aqui. E eu coloco, ó, eu vou colocar 1 elevado à sexta para ser mais rápido, né? Então, aqui eu pronto, agora defini o nosso número de fótons. E eu quero que a simulação saia com um nome fixo, não quero que ela saia com default. Então, eu vou vir aqui, session, de novo. ID, então vamos colocar aqui. EX1. Então, o resultado, o nosso arquivo que vai sair da nossa simulação vai chamar EX1, ponto, que a gente definiu lá na frente. Ok. O que mais? Com o que está aqui, a gente já consegue rodar. Vamos rodar uma simulação, então. A nossa função, ela vai retornar data MCH, se tiver, e data MC2. Igual, já explico o que é cada um. mcx.run, o cfig que eu criei ali em cima. Então, cfig igual a cfig. Não necessariamente preciso ter isso, só se você quiser deixar mais organizado. Eu não vou mandar nenhuma flag, porque eu não vou rodar só com o básico. Mas eu preciso definir aonde está o binário do MCX que eu vou executar. Então, MCX bin igual aquele MCX local aqui em cima. MCX local. Então, agora vamos rodar. Se não der errado, tá bom. Então, aqui, ó, eu estou rodando. Rodei, funcionou. Aí, o que vocês vão ver? O que vai gerar? Vai gerar um output de JSON, que é a entrada da simulação, que é esse daqui. Então, é esse o arquivo de configuração que a gente usou. Então, tem dois meios. Aliás, tem um meio, que é o de fora, né? O ar. Aí tem um outro meio dentro. Onde está a origem. Qual é o intervalo de tempo? Lembra que quando a gente está falando de fonte de luz contínua, o tempo é igual. Aí, qual a posição do detector, a fonte de luz, qual é a direção, os parâmetros dela. Nesse caso, a gente usou o padrão, que é o pêncil, centrada no meio do nosso meio. Lembra lá que eu falei do EX1, exemplo 1? Então, tá aqui. ID, 2 pontos, EX1, número de fótons que eu usei.
E as formas. Então, aqui eu só pus um grid de 42 por 42 por 42 com tag 1. Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer aí, pode ser? Gente. Algumas horas, Tereza, não é minutos, não. Então tá, eu tô aqui. Eu vou deixar até aqui na tela. Ô, Tereza, eu tentei rodar aqui e ele não gera esses arquivos aí, o JSON, o MC2, o MCH, no meu computador não está gerando. Então é porque deu erro. Ué. É porque deu erro. No terminal do Python, ele aparece tudo isso aqui? Parece. E não tá gerando? Peraí, deixa eu... Tá. Ele aparece tudo e fala o processo terminado. Ah, tá. Loss do initial specular reflection include in the total. Será que é isso? Não, é a mesma coisa que o seu. Ela deu uma saidinha, voltou. Eu fui abrir a porta para minha cachorra entrar, senão ela não para de bater. Que ela quer assistir a aula também. Não, então... Você está olhando dentro do PyMCX ou na pasta anterior, Thiago? Eu estou olhando na minha pasta que está o meu arquivo. Eu criei um arquivo chamado testes.py, né, no caso. Uai, era para estar. Ele está rodando e não está salvando? Exatamente isso. Então acho que é o PyCharm, talvez. Onde será que ele está colocando o resultado? Isso que dá não usar o mesmo. Aqui salvou. Tem gente que salvou, tem gente que não. Você quer compartilhar sua tela aí para eu ver? Tá. Fica mais fácil. Tá, peraí. Vou compartilhar aí. Tereza, enquanto isso... Eu estou meio atrasadinha aqui, você sabe, né? O meu arquivo que eu gero, ele não está reconhecendo os comandos, é porque ele não está indo com extensão .py. O que eu estou fazendo de errado? Você está criando sem ser um arquivo Python. Então, você vai vir aqui. Você tem que pôr new Python. File, new... Python. Bom, tem new project e new. Não, dentro do projeto. Na primeira camada ali onde o Thiago está entrando. Thiago, mostra aí para ele como cria, já que você entrou. Fazer o quê? Para criar um arquivo Python. Ah, tá. Então eu entrei aqui no caso, aqui na pasta par, né? Eu cliquei com direito, new. Aí vem aqui, ó. Ali. New Python file, ok. Tá? Então, Tereza, o meu caso tá esse aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e botei MCX, defini o local certinho, CSV create, botei o section aqui com as letras, defini aqui os parâmetros e eu rodei. Só se esse arquivo aqui do MCX meu não esteja correto. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tá dando erro. Módulo NumPy, there's no... Uai, como... Você baixou do Git? Baixei do Git. Qual versão do NumPy você tem instalada aí? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Porque ele tá falando aqui, ó. Tá vendo que ele tá dando um... Ah, na realidade é isso. Não tava com o meu NumPy. Não, ele não estava instalado. Foi por isso. Ah, tá bom. Acho que é esse o problema, então. Isso, deu um erro na hora de instalar aqui. Tá, então foi isso. Ele falou que está dando um problema aqui na instalação, mas eu vejo. É o NumPy que está instalado. Não está instalado. Tá. Beleza, vou fechar aqui. Eu já vou resolver aqui o problema. Vou botar minha tela aqui, então. Tá, obrigado, Tereza. Quem tiver mais problemas e quiser compartilhar a tela, pode compartilhar. Estou aqui. Ah, pode ser que ele criou um novo ambiente virtual e no ambiente não está instalado. Pode ser. Então, pode ser isso, mas eu não cheguei a criar um outro ambiente. Mas, bom, enfim, vou instalar aqui, vamos ver o que vai... Tá. Então... Mais alguma dúvida? Quem conseguir conseguir aqui, só para eu saber se foi. Por favor. Eu vou...
Eu vou esperar porque eu quero que essa aula todo mundo tenha gerado uma simulação e consiga fazer um plot dela sem usar o estúdio. Então, é esse o objetivo da aula. Ô, Tereza, meu computador desligou sozinho aqui. Acabei Bom. perdendo essa parte. Você perdeu? Perdi, acho que não vai dar para fazer simulação e plotar, não. Ah, depois você faz, então. Ah, o meu está dando que x1 não é definido. Ah, você está pondo como string, Maísa. Ó, repara que está como string aqui. Você quer compartilhar a tela, Pedro, para a gente ver? Agora funcionou aqui, Tereza, deu perfeito. Funcionou. Ah. Na realidade eu mudei, eu saí do PyCharm, fui pro Spider e rodou. A Maísa falou, agora deu, era isso, mas agora deu outra coisa. A boa, vou tentar no Spider. Gente, se vocês quiserem não usar nenhum IDE e for para o Python também, vocês podem fazer. É que eu uso o IntelliJ, que é a versão mais ampla do PyCharm, mas vocês... Eu acabei indo lá para poder, acho que não, eu não sei se estava acontecendo no PyCharm, falei, vou mudar aqui o meu IDE para ver se funciona. Aí rodou legal. Mas você está definindo com o R aqui na hora de pôr o exe? Ou você só está pondo o string? Ah, foi. Agora eu pode falar. fiquei curioso. O fato de já estar entre aspas já não é uma string? Por que tem que ter o R? Acho que o Thiago vai saber responder melhor que eu, né, Thiago? É porque é o seguinte, no Python 2 e Python 3 tem uma diferença. Você muda o tipo de codificação e quando você coloca essa barra invertida, ele tem um significado dentro da string. Aí você coloca esse R para dizer que é para você ler literalmente essa string, entendeu? Isso é só uma questão nova do Python 3. Tá? No Python 2 você não precisa fazer isso, mas eu não lembro exatamente o que significa isso. É de Unicode para byte, um trabalho de um jeito, outro do outro. Tá? Se estiver usando o Linux, não precisa, porque o Linux, o arquivo não é barra assim e barra assim. Bom, vou continuar. Mais alguém com algum problema, alguma observação, quer fazer algum comentário? Eu tenho um comentário aí para fazer. Pode fazer. Rodou, deu certo, que criou os arquivos JSON, MC2, só que eu estou usando outro computador e eu também estava sem o NumPy. E assim, ele deu o erro do NumPy, mas mesmo assim ele gerou os arquivos. Mas... Estranho. Abri, fechei o PyCharm e o bonitão do JSON apareceu. O JSON. Bom, vou continuar então. Então, o que isso aqui está dizendo? Ele leu esse data MCH e ele leu e já está voltando para a gente o data MC2. O nosso output é o MC2. Esse data MCH é outra função. Então, vamos só ver o que é cada coisa. Então, print data MCH. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Aqui eu só vou... tá certo. Vou rodar aqui para vocês verem. Então, olha, aqui é o nosso resultado, o MCH. Então, aqui tem as informações do detetor, a versão e todo o resto. Então, aqui foi detectado 1.378 fótons, foi salvo. Isso tudo aqui
Com a documentação dá para saber, mas é basicamente quando você quer rodar um outro tipo de simulação e você precisa desses resultados. O MCE2, eu vou só dar um print no shape dele, porque senão a gente não vai conseguir visualizar. Ficou um H ali no MC2. Ficou um H. Tá, vai dar erro. Vamos rodar de novo. Acho que não é com... Eu sempre me confundo o que é com... Tá rodando. Ó, é uma matriz de 42 por 42 por 1. Quem deu permissão negada aí roda com sudo. Porque isso aí é Linux, não? E tem que ir, Luiz, até o /bin do MCX. Você tá faltando continuar o arquivo aí. Então, olha, só para retomar, então aqui a gente tem uma matriz de 42 unidades por 42 por 42 por 1. Ou seja, a gente tem um cubinho, onde cada ponto do cubinho é o fluxo de fótons passando, que é o padrão que ele manda. Então, agora vamos plotar ele, usando a função padrão que a biblioteca dá. Então, na biblioteca, vocês vão ver que tem um plot vol. Então, mcx.plot_vol. Ó, data, surface e logplot. Vou só mandar a minha data. Então, data mc2 e vamos ver o que acontece. Ele demora um pouquinho para fazer esse plot. Aqui ele usa uma biblioteca de plot que não é a matplotlib, que é essa plotly, que dá para visualizar 3D, mas como vocês podem ver, ela é bem pesada. Então, é mais para ter uma noção geral, nem sempre é a melhor opção de fazer. Então, tá carregando. Aqui é o nosso plot. Ó, ela é bem pesada. Então, aqui tá maior fluência e vai decaindo. Ela ainda não terminou de fazer esse plot. Mas, vamos fazer um plot com a matplotlib. Que foi o que o Thiago explicou para a gente na última aula. Então, a gente tem que vir aqui. Tereza, você não está rodando para mim o MCX plot vol, mas eu estou olhando aqui, não tem que botar um underline? Não, o underline é o arquivo. O MCX plot vol é a função. Ah, tá, beleza. Não deve estar rodando porque não tem a plotly instalado. Então, se for rodar essa função, tem que ir aqui em Python Package, buscar a plotly e instalar. Tá bom. Que é uma outra biblioteca. Plot vol. Mas vamos fazer um gráfico mais simples com a matplotlib, que foi o que o Thiago ensinou na aula passada. Então, matplotlib ponto o de Lúcio está pedindo para disponibilizar rápido. Pode ser. Thiago, você consegue postar a aula de hoje mesmo? Consigo, sim, consigo. Tá. Eu acho que vale a pena também postar junto o chat. Acho que gera, não gera? Gera o chat, sim. Eu posso colocar lá o arquivo. Ó, então a gente vai usar matplotlib.pyplot. Então, ó, não sei muito bem porquê, mas a matplotlib não está instalada. Eu vou instalar aqui.
E aí eu vou chamar ela de SPLT, que é o padrão que as pessoas costumam dar. O que mais? Vamos ver. Então, vamos fazer um gráfico 2D. Vamos cortar o centro dela e vamos visualizar em X e Y. Como eu plotei lá, ó, vamos plotar de novo, né? Vamos dar um print. Data, mc2.shape. Vamos ver a dimensão. Aqui, só para recapitular. Ó, 42 por 42 por 42 por 1. Então, a gente pode dar um ponto. Vamos dar o shape aqui. Agora, como a gente vai manipular esse dado, a gente vai precisar de uma outra função chamada, de uma outra biblioteca chamada NumPy. Então, import NumPy as NP. E eu não sei porque ele aparece isso de novo para mim. Então, Não é porque você pôs o underline? Não, não é isso. Mas isso aqui, se eu rodar, vai funcionar. É só o meu coisa que tá, meu navegador, a minha ideia que tá dando problema. Então, não vai ter problema na hora de plotar. Olha, então o que a gente quer? A gente quer fazer o plot em 2 dimensões. A gente viu que é 42 por 42 por 42 por 1. Então, vamos fixar uma dimensão. Ó, PLT ponto. Qual a função que o Thiago usou na última aula para poder fazer o plot em 2 dimensões de uma... Quem lembra? IMShow? Exatamente. IMShow. Aí, vamos pegar, então, data MC2. Ó, 42 por 42 por 42 por 1. Então, eu quero pegar só uma das dimensões. Então, eu vou fixar em 21. Todas as dimensões, todas as dimensões. E aí, a gente tem que dar um squeeze para ficar certinho. Então, a gente vai pôr aqui np.squeeze. E fazer o plot. Outra coisa que a gente precisa fazer quando faz o plot é pedir para mostrar. Então, plt.show. Então, aqui eu vou fazer o plot da imagem. Vamos rodar. Aqui está a nossa simulação. Aí, uma coisa que a gente usa muito quando a gente fala de simulação, porque como vocês podem ver, tá bem tenso aqui e a gente não consegue ter detalhe mais distante. Então, vai ser muito comum vocês encontrarem artigos que fazem que usam escala logaritmo para visualizar. Tá, eu quero visualizar então escala logaritmo. O que eu faço? Eu venho aqui na frente do np.log10 e rodo. Tá rodando. E aqui está o gráfico. Então, essa é a simulação. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem, pode ser? Todo mundo concorda? Quer que eu continue e depois vocês fazem? O que vocês preferem? Gente, a aula é para ser interativa. Ô, Tereza, desculpa, eu não posso interagir. Não, você não. Mas alguém quer que eu pare agora para tentar fazer? Não. Oi, Tereza, peraí, deixa eu só... Tô aqui fazendo a parte do plot aqui, peraí. Tá, então eu vou dar um tempinho. Para um pouquinho, vai ajudar. Ok.
Tem alguma forma de plotar os resultados sem precisar rodar a simulação? Tem. Aí eu já chego lá. Aí você vai ler esse arquivo aqui, MC2. A próxima passo é isso. Eu vou fazer para vocês lerem ele aqui sem precisar rodar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água e eu já volto. Um minutinho. Ok. Voltei. Bom, só para quem me pediu para saber se tinha como fazer sem rodar o resultado, você vai ter que ter rodado uma vez a simulação para ter o dado. Mas uma vez que você rodou, você pode simplesmente fazer isso aqui, olha. Data MC, vou comentar aqui em cima só para mostrar. Igual a mcx.load. Aí aqui eu vou precisar do nome do arquivo. Então, meu nome do arquivo é x1.mc2. E eu vou precisar da dimensão da matriz. Então, a dimensão da matriz, a gente viu que é 42 por 42 por 42 por 1. Então, aí você consegue ler. Eu vou rodar aqui para mostrar para vocês que funciona. Aí. Ó, tô rodando. E plotou. Ô, Tereza, aí... Pode falar. Não, mas é que no caso a gente rodou, já sabia o tamanho dessa matriz. Mas, por exemplo, se a gente não soubesse, peguei um arquivo do processamento de outra pessoa, não sei o tamanho da matriz, tem como eu descobrir? Então, aí a gente vai para um outro formato de saída. Eu vou dar mais um tempinho para as pessoas poderem fazer isso funcionar até aqui, e aí eu começo a falar das flags. Tá bom. Desculpa estar adiantando. Não, beleza. Ó, eu vou dar mais uns 4 minutinhos, pode ser? Ou se vocês quiserem, eu continuo agora. Só tenho uma dúvida. Se manifestem. Fala, Guilherme. Se eu puder minimizar a figura para eu ler a linha ali. Ah, tá. O que eu posso fazer para quem não está conseguindo rodar a simulação agora eu não sei se eu consigo mandar pelo chat, não consigo. Arquivo. Junto com a aula que o Thiago vai postar, eu vou colocar um arquivo dos resultados também. Esse MC2, para quem quiser tentar fazer depois e não tiver simulação. Bom, eu vou continuar aqui então, pode ser? Pode. Então tá. Tá, o Thiago queria falar. Esse arquivo MC2 a gente precisa saber a dimensão, mas nem sempre a gente sabe. O que a gente pode fazer? A gente pode usar um outro formato de saída, que é o NIFT. Então, o que acontece? Aí eu vou continuar rodando o run, mas sem ter o arquivo. E a gente vai definir a nossa flag. O que é a flag? Eu não sei se vocês lembram da aula que eu falei do MCX, mas eu tenho PDF aqui para falar para vocês de novo. Vamos relembrar. Então,
a gente tem esses parâmetros aqui de entrada, que são esses traços. Tem informação que a gente não consegue pôr no JSON, que a gente tem que mandar assim. Então, por exemplo, o número de fótons a gente consegue mandar pelo JSON, mas não necessariamente precisaria. Poderia mandar assim. Então, esses parâmetros aqui a gente consegue todos mandar pelo JSON. Mas a gente quer mudar a saída, certo? Então, a gente vai vir aqui, Output Format. Então, a gente tem aqui o Output File Format. Então, a gente quer saber qual é o arquivo de saída. Na aula passada de MCX Studio, a gente trabalhou com esses dois, o MC2 e o NI. Então, vamos mexer com o NI. Então, a gente põe traço, output format. Vamos copiar aqui. NI. Então, a gente vem aqui, flag. É uma string, então tem que pôr entre aspas. Isso aqui é tudo junto. NI. Aí, a gente vai rodar. O que vai acontecer agora? Eu vou comentar tudo aqui. Então, vamos rodar. Vou pôr para rodar aqui. Estou rodando, rodei. Vocês vão ver que agora apareceu esse output aqui, unir. A vantagem desse arquivo, você não precisa ter informação sobre a matriz que você está simulando de dimensão. Então, quem lembra da última aula, qual função que usa? Import. Qual que era a do NI? É a NIFT, não? Só que eu preciso ver se eu tenho ela instalada aqui. NIFT. Não sei se eu tenho ou não. Ô, Tereza, acho que o nome é Nibabel, não é? Ah, Nibabel. NIFT é outra biblioteca deles. A Nibabel tá aqui. Cadê? Então tá aqui. Eu não sei se eu tenho ela instalada ou não, mas eu acho que eu tenho. Então tá. Nibabel. SNI. Então a gente vai fazer aqui o nosso data igual a ni ponto. É load, né, Thiago? Ai, boa pergunta, acho que é. Não lembro. Vocês vão perceber que em Python é difícil todo mundo saber todas as funções. Então, vira e mexe, você vai ter que vir aqui consultar o help dele, porque você não vai lembrar qual é a função que vai fazer tal coisa. Então, como é o nosso caso aqui. Ni ponto, acho que é load. Tô puxando a cola aqui, peraí. Puxando a cola aí? É load, isso mesmo. Load, né? Isso. Aí a gente vem aqui, x1.ni. Então, agora a gente vai ver o que é esse data de novo. Então, data. Vou rodar aqui. Eu já salvei o arquivo, né? Eu não preciso rodar de novo, então eu posso comentar aqui. Só para ficar mais fácil. Então, ó. Aqui a gente tem todas as informações, tá vendo? Que foi o que o Thiago falou na última aula. Então, aqui estão o affine, que é para fazer a rotação, né? E cadê? Onde que é o data mesmo? Então, Tereza, pegar o data, você tem que usar o método getFdata. Ah, é isso. Então, se eu fizer ponto get, fdata junto, né? Né, com underline. Acho que é assim, né?
Não sei. Isso. Então, aí aqui eu vou imprimir o dado. Aqui está a nossa matriz. Então, olha, vamos pegar aqui, vamos fazer. Eu já quero que data fique só os dados. Então, eu vou fazer data igual a data.getFdata. Então, aqui eu só estou com o meu data. Então, agora vamos fazer o plot dela. O que a gente faz? A gente pega aquela função PLT que está aqui embaixo, que já tem, e faz o plot. Então, vou rodar aqui, vai sair o gráfico. Tá aqui. Então, esse é um outro formato de resultado. Existem outros formatos, então, se você for ler a documentação, depois você vai falar, Tereza me ensinou tal formato, porque se for falar de todos, a gente vai ficar aqui umas 5, 6 horas. Tá. Deixa eu ver minha colinha aqui, que eu queria falar mais. Vamos às flags. Tá, mas como eu vejo como que tá o meu meio dentro da função? Eu quero saber o que é o meu meio que eu estou simulando depois. Então, a gente vai voltar no run. Eu vou tirar essa flag aqui do ni. Aliás, vou deixar a flag do ni. Mas eu quero que o meu volume tenha. Porque lembra que a gente mostrou que a entrada da simulação, o resultado depois das shapes, é uma matriz do mesmo tamanho do nosso volume que está voltando da simulação com os índices, né? Então, eu quero saber o que está acontecendo. Tem uma outra flag, que é essa daqui, dump mask, que ela vai voltar qual é a máscara de volume que tem, quais são os volumes que tem lá. Então, vamos pôr essa flag aqui e vamos rodar. Então, a dump mask igual a 1, significa que ela vai rodar isso. Então, tá aqui, ó, dump mask, 0 ela não volta, 1 ela volta. Então, eu vou rodar agora aqui para mostrar para vocês. Ó, volume e saved em x1-vol. Então, vocês vão perceber que foi criado um arquivo novo aqui, que é o volume. E aí, a gente pode ler do mesmo jeito. Então, agora, ao invés de ler o x1, eu vou ler o x1-vol. E aí, vamos plotar, vamos ver o que acontece. Tá rodando. Opa! Essa linha aí do getFdata não atrapalhou? Talvez. Será que. Talvez ele só seja o data. Peraí. Vamos ver se é isso o problema. Não, o que está acontecendo? O log. Aqui no Slice. Deixa eu ver. Vamos. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente faz? Dá um print no resultado da leitura. Então a gente vem aqui, vamos ver o que ele está voltando. Ó. Tá aqui. Repare que tem 2 aqui, 42 por 42 por 42. Ele está em 2 dimensões diferentes. Então, é a dimensão dele que não está funcionando. Então, vamos voltar ao data, get data. Sempre é bom prestar atenção nessas dimensões, porque dependendo do que você for fazer, pode ser que eles voltem um pouco diferentes. Então, para interpretar os resultados, é bom. Então, aqui tá vendo? Tem 2 dimensões por 42 por 42 por 42. Então, vamos ver o que é cada dimensão aqui. Ó, vamos pôr aqui 0, 21 por 21 por 21. Vamos ver o que vem. Aqui a gente tem que tirar o logaritmo. Ó, mas é uma matriz única.
Vou tirar o log, porque a gente não precisa de contraste. Então, vamos rodar de novo. Ah, uma coisa que eu não lembro se o Thiago falou ou não. Como a gente faz para conseguir saber qual é o valor que está em cada ponto? Vocês sabem? Nossa, gente, acho que tá todo mundo dormindo. Pessoal? Eu tô aqui, Tereza. Ok. Então, para a gente saber o número do ponto colorido que a gente está, a gente tem que pôr uma color bar. Então, color bar. Aí a gente coloca lá. Então, olha só para mostrar. Dando aqui. Ó, aqui tem a color bar. Então, ó, a maior parte aqui tá um pouco acima. Só que a gente quer ver o que tem no 1. Se eu não me engano, o volume sai no 1. Então, tá aqui, tá vendo? Tá tudo zero, porque só tem um grid. Tá. E o outro era o quê, então? O 0. Então, honestamente, eu não sei muito bem o que volta no vol. Vou te falar a verdade. Porque quando eu trabalho, deixa eu ver se o formato MC2 fica mais fácil de entender. Peraí. O MC2 já salva como dump o vol. Uma forma de descobrir certinho o que é cada coisa é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar uma camada. Então, lembra que a gente foi colocando camadas lá no outro dia? A gente coloca camadas aqui também. Só para mostrar aonde a gente define o meio, né? Então, vai ser print cfig.shapes. Aqui é onde está definido a nossa estrutura. Então, vou apagar aqui tudo para não atrapalhar. Ou vocês querem que eu disponibilize esse arquivo depois? Eu gostaria que você disponibilizasse, Tereza. Então tá, então eu vou comentar tudo aqui e depois eu disponibilizo. Pra gente não ficar... Então, ó, aqui eu só vou tirar o dump mask e depois eu coloco no que eu for disponibilizar. Então, olha, eu vou dar um print no... Queria conversão que esforça, mas volto no vídeo hoje. Pode deixar que eu coloco comentado depois. Então, olha, só para mostrar para vocês o que está em shapes pela função create, que é o default deles. Então, a gente vem aqui e roda. Ó, só tem um grid. Então, tá vendo que o nosso meio é um bloco com tag 1, mais nada. Então, vamos colocar uma camada. Então, como a gente coloca a camada? A gente coloca assim. Cfig shapes. Então, vamos pegar lá o PDF que eu tinha criado que está disponível, né? Então, tá aqui, formas. Essas são as formas disponíveis. Então, a gente tem esfera, box, subgrid, layer. Então, vamos colocar uma camada em Z. Tá vendo aqui? Z layer. Então, a gente vai vir aqui, shapes.append. Lembra que o Thiago falou que quando você dá append, você inclui um elemento na nossa lista? É a mesma coisa aqui. Então, a gente vai dar um append embaixo
da lista que já tem de shape. Então, ó, eu vou só fazer o seguinte, para ficar mais claro de visualizar o que eu estou falando. Na hora que eu for executar, eu vou dar um print em cima e um print embaixo para vocês verem. Então, aqui tem Ctrl+C, Ctrl+V. Então, olha, append, vamos colocar o nosso meio. Então, eu quero colocar uma Z. Vou copiar aqui já para ficar mais fácil, mas aí eu mostro para vocês que eu tenho uma colinha aqui. Então, ó, eu vou fazer uma colinha da esfera, vou colocar uma esfera aqui. Então, olha, append esfera. A esfera vai ter a tag 2, porque a tag 1 tá com grid. Ela vai estar centrada no ponto 30, 30, 30, com raio de 20. Vou pôr um raio menor, vamos pôr um raio de 5. Uma esfera bem pequena. Só que a hora que eu dou o append na minha forma, então, ó, eu vou mostrar para vocês como fica. Então, ó. O que é esse 0 depois do tag 2? Não é 0, é O. É a origem da esfera. Entendi. Porque a esfera, ela tem, você manda a tag, a origem e o raio. Então, olha, só para... Tinha um parênteses a mais aqui. Então, ó. Antes só tinha o grid, agora tem o grid e a esfera nas formas. Ô, Tereza, esse grid 1 é como se fosse o ar, assim, só tô falando, se fosse o ar, a esfera fosse algum material dentro desse ar, é isso? Ou se fosse o material com uma propriedade X, eu tomo uma esfera com outro material. Dentro desse grande bloco que é o tag 1. Tá bom. Isso. Só que a hora que eu fizer isso, se eu puser para rodar sem definir a propriedade ótica do 2, vai dar problema. Então, olha, só para mostrar. Então, print, vamos ver quais são as propriedades óticas antes disso. Então, print, cfig. Como que a gente sabe a propriedade ótica? É o parâmetro domain mídia. Tá, Tereza, mas de onde você está tirando isso? Você é uma enciclopédia? Não, não sou enciclopédia, não. Sempre que você tiver dúvida, volta lá no PDF. Tá aqui, ó. Lá no JSON, que eu pus aqui, JSON file, tá vendo? Domain mídia. É o meio que está definindo. Então, são as propriedades óticas. Então, a gente vem aqui, domain mídia. Então, vamos ver o que está em domain mídia. Ó, grid. O meu domain mídia tem duas unidades. Ah, mas você tá com meio só antes, você só tem o grid, por que tem 2? Porque o primeiro sempre é o ar, é a tag 0. Então, você tem a tag 0 e depois a tag 1. Mas, se eu quiser... E ele vai estar relacionado com essas propriedades óticas. Então, aqui o 0 são essas propriedades óticas. O 1 são essas propriedades óticas. Tá, e como é que eu adiciono a propriedade ótica da esfera, então? Então, vamos adicionar a propriedade ótica da esfera. A gente vem aqui, cfig, esse aqui é o parâmetro que a gente quer adicionar, então, domain.media. .append, que a gente vai adicionar na lista. E aí, a gente tem que adicionar a propriedade ótica. Quais são os campos da propriedade ótica que a gente tem que incluir? MOA, MOS, G, opa, o G minúsculo. E, por fim, o índice de refração, que é o N. Então, ó, vamos pôr um coeficiente de absorção 1 elevado a menos 2
Coeficiente de espalhamento, vamos colocar, sei lá, 10 para ficar igual ao anterior, então eu só estou mudando a absorção. Então, 10. O G, vamos colocar 0,9. E índice de refração, vamos pôr 1,3. Então, o que acontece nesse caso? Ó, só para vocês verem. Ó, o grid antes. Ah, eu esqueci de dar o plot. Falei só para vocês verem e não dei o plot, para variar. As coisas acontecem nas melhores famílias. Então, ó, aqui eu vou dar um print depois do que eu adicionei para vocês verem como fica. Então, tá aqui. Então, ó, a forma antes, as propriedades óticas antes, a forma depois de adicionar a esfera e as propriedades óticas depois. Percebam que tem mais um conjunto de pontos aqui. Então, é isso. Então, vamos comentar tudo aqui para a gente poder executar. Aqui eu vou colocar com do jeito que a gente tinha colocado, que é o data, para ficar mais fácil. Então, data, mch, vírgula, data, mc2, igual a mcx. E aí, então, agora a gente roda. E vamos ver o resultado. Então, a gente vê aqui, vamos plotar o resultado que é esse PLT aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, MC2. Então, vamos fazer o gráfico. Eu vou dar um log 10 aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, estou rodando. Rodei. Ah! O que acontece quando eu coloco o show? Não aparece o resultado, né? O plot não vem. Então, tem que pôr o show. Senão, não vai dar para ver o resultado. E vou pôr a color bar também para poder mostrar para vocês a escala. Tá rodando. Ah, color. Não, color. Color. Então, esse aqui é o resultado. Tem uma esfera aí. Aqui não dá para visualizar porque ela tá longe, então não tem tanta diferença. Ah, eu quero ter certeza que a esfera está aí. O que a gente faz? A gente olha para o volume. Então, dump, mask 1. E aí, vamos rodar, vamos ver o que aparece. Então, vamos rodar aqui. Ó, criou o volume aqui. Então, vamos ler agora? Então, a gente vai ler agora. Pegar a data e vamos dar um print nela. Vou dar um print aqui, pegar esse comando aqui. Ó, vamos plotar primeiro o 0, vamos ver o que vem. Ó, a matriz 0 não dá informação nenhuma, vamos plotar a matriz 1. Ó, vamos ver qual plano que a gente definiu da esfera. É o 30 por 30 por 30. Então, tem que ser o plano 30 aqui, senão a gente não vai visualizar nada. Que é o centro da esfera.
Então, ó, a esfera tá aqui, tá bem pequenininha. Esse é um pedacinho da esfera. A gente pode se apropriar de outras funções. Então, por exemplo, a gente pode usar aquela função do MCX plot vol para plotar o volume do meio que a gente está mandando. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui mcx.mcx plot vol data 1 e vamos ver o que vem. Opa! Deu erro porque eu estou mandando 4 dimensões. Tem que lembre-se sempre de quando pega uma dimensão, dá um squeeze para minimizar o número de dimensões. Senão sempre dá erro. Não está dando para ver. Não sei o que está acontecendo. Depois eu conto para vocês como solucionar o problema. Tá, aqui a gente colocou uma bola na posição 30, 30, 30. Vamos colocar ela no 0 para ver o que acontece? Ou no centro. O nosso meio tem 42 por 42 por 42. Então, eu vou pôr aqui, ó, 20 por 20. E aqui a gente pôs raio 5, então vamos pôr ele na posição 5. Que eu vou comentar só pra gente não ficar lendo. Então, volta. Depois, na próxima aula, eu acho que a gente vai tirar dúvidas e aí eu mostro certinho. Eu vou colocar um PDF com todas as funções que dá para fazer. Então, aqui coloca uma esfera e tem como pôr uma camada. Então, vamos pôr uma camada, coloca uma Z-layer. Outra coisa que é legal falar também é aqui a gente está pegando a fluência. Mas e se eu quiser pegar a energia, como eu faço? A energia tem que ir de novo lá na nossa lista de flags. Cadê? Aqui. A gente volta aqui. Parâmetros de entrada. Como eu mudo? Output type. Quando a gente colocar F, é porque... Aliás, E é porque a gente quer energia. Então, a gente vem aqui em output type. Copia. Vem aqui, coloca... E agora, ao invés de fazer o plot da fluência, eu vou fazer o plot da energia. Então, tá rodando aqui, ó. Rodou, ele tá me retornando a energia. Então, ó, a energia absorvida. Repara aqui a posição da esfera. Todo mundo consegue visualizar? Consigo sim. Ó, aqui tá a esfera que a gente colocou. Então, cada ponto tem o log da energia. Mas eu não quero logaritmo, não quero que use escala de logaritmo. O que a gente faz? A gente pega e tira o NP aqui. Então, vamos tirar o log 10, vamos ver sem escala logarítmica. Então, Ctrl Z. Roda. Ó, sem escala logaritmo a gente não consegue ter informação, porque a energia absorvida aqui foi muito maior do que a energia que chega aqui na frente. Uma coisa que é importante falar é que esse resultado é normalizado. Então, o que acontece? O que eu estou falando de energia absorvida? Quanto de energia foi absorvida em cada ponto, sendo que a soma total é 1 joule.
Então, é isso que, para interpretar, acontece. Bom, a gente pode visualizar o contorno também. Lembra que o Thiago falou do contorno? Então, pode pôr contour. E ver como é que fica o resultado. Ó, esse é o contorno. Ó, não dá para visualizar muito, mas a gente pode pegar e fazer o log para visualizar melhor. Então, a gente vem aqui, mp.log10. Esse é o contorno. Então, aqui está a nossa fonte de luz, aqui tem uma opção e vai absorvendo. Acho que eu tinha pensado era isso, gente. Acho que eu falei muita coisa, acho que vocês têm que pensar agora, tem que processar tudo. Eu vou colocar essas informações todas. Semana que vem a gente vai... Eu vou estar aqui online para quem quiser tirar dúvidas. Tereza? Oi! É muita informação, né? Então, exatamente isso. Exatamente isso. Eu vejo assim, né? Eu vou falar pro pessoal, pô, se até o Thiago tá com dúvida pra caramba que eu tô vendo, imagina essa. Não, mas assim, porque começa a dar problemas assim que você tem que ler com mais calma, linha a linha, né? Então, no meu caso aqui, eu abandonei e comecei a tentar entender o que estava fazendo. E eu acredito que com o vídeo, cada um faz na sua velocidade, né? E aí vão aparecendo os erros, sim, por isso dos mais que eu diversos acho que possíveis. semana que vem a gente vai estar aqui justamente. Eu acho que a gente pode retornar para os alunos, talvez amanhã, alguma coisa, uma estratégia, não só até... Não, Tereza, está aí, Tereza? Tô aqui. Tu caí? Não, tô te ouvindo. Tiago? Tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim, estamos vendo Eu todo caí? mundo. Não, você não caiu, Luciano. Eles Mas só ele não tá ouvindo a gente. Eu caí. Você não tá ouvindo a gente. Alguém pode dar um alô para mim? Alô. Alô. Acho que você não está nos ouvindo. Bom, então acho que alguém caiu aí. Não sou eu. Não. Você tá ouvindo a gente? Acho que ele caiu. Eu sei lá. Eu não estou escutando nada, é verdade. Então acho que esse é o problema. Acho que o Luciano está com problema. Não estou ouvindo vocês. Acho que o áudio dele deu problema. Acho que ele saiu, entrou ou não? Ô, Tereza, eu estava relembrando, Tá tudo lá no... aqui. Luciano, Não! tá ouvindo a gente? Luciano? Não. Não. Ô, Tereza, você está falando de energia aí, eu me lembro que lá durante uma iniciação científica, lá bem, sei lá, em 2000, fiz uma iniciação em 2005, 2006, a minha primeira iniciação, eu ia criar um modelo, claro, com um programinha bem básico, que era a ideia, para a gente calcular qual que é a temperatura, por exemplo, que o esmalte dentário, que o tecido dental duro, chegava sob uma radiação laser em termos de odontologia, usando laser de alta potência, sei lá, CO2 ou NA coisa, né? Aí eu estava pensando assim, agora com o MCX, na realidade eu poderia usar essa saída de energia que você falou em joules, né? E aí esse meu conjunto data eu teria em cada cubinho, cada voxel, qual que é a energia depositada ali, né? Qual a energia que seu meio foi capaz de absorver ali? Tá, isso. E aí com essa energia, claro, fazendo uma conversão direta, um modelo bem simplificado, eu poderia aplicar o que macete ali e calcular qual que é a variação de temperatura que eu teria ali. Claro, são bem mas então sim, assim vai sim. Tá, entendi. Porque é claro que aí depois você tem que acoplar também a condução, né? A propagação por condução no material também. Sim. Tá. Então, é legal você falando agora da energia, eu lembrei que tem uma coisa que eu não falei para vocês, que é a fonte de luz, né? Então, a fonte de luz,
eu acho que esse PDF aqui ficou bom de visualizar, porque se vocês forem lá embaixo em JSON, tem todas os campos, né? Então, aqui, por exemplo, tem type, source. Então, para você adicionar qual fonte de luz, você tem que usar esses 3 caminhos. Então, você vem aqui no CFIG, você vai usar CFIG. Aí tem esse caminho todo aqui. Então, ó, vamos dar um plot do que tem aqui. Eu tô usando assim só para não ter que copiar tudo. Então, você vem aqui. Ó, vamos dar um print e ver o que tem aqui. Print. Opa, Ctrl Z. Virou uma bagunça. Print. Aqui. Então, vou só comentar tudo isso aqui para a gente não focar. Então, olha, vamos ver qual tipo de fonte de luz que ele está simulando, né? Então, opa, esqueci de comentar alguma coisa, tá aqui. Então, qual o tipo de luz que ele está simulando? Esse atalho de comentar funciona no PyCharm também? Acho que sim. Então, ó, ele está usando Pencil. Mas a gente quer colocar um disco. Vamos colocar um disco bem grande. Então, o que a gente Só faz? fazer um comentário aí. Esse negócio do jogo da velha para comentar, ele é padrão da linguagem Python. Qualquer ideia, você vai ser assim, tá? Não, então, mas ela não digita o jogo da velha, né? Ela tem um Eu estou usando atalho. Ctrl barra. Eu estou usando Ctrl barra. No MATLAB eu sei, no PyCharm eu tentei descobrir e não achava. Não é Ctrl barra? Funciona? Não funciona. Não? Então. Eu tenho que olhar os atalhos. Mas sempre tem um atalho. Depende da ideia que você usa. Você sabe aí qual que é o atalho do PyCharm, Thiago? Não sei. Mas então, vamos só colocar então um disco, ó. Aí eu vou pôr aqui, type, disk. Só que a hora que a gente coloca o disk, a gente tem que definir qual é o tipo de... Quais são os parâmetros dele. Então, ó, por exemplo, se você for aqui em source, der o print, você vai ver que além do pencil, tem 2 parâmetros, ó. Então, vamos pôr, ó. Ctrl barra, isso que eu falei, Ctrl barra. Funcionou, então. Achei que era barra de espaço. Não! Então, olha, tem o parâmetro 1. Parâmetro 1, posição 1, é o raio do disco. Isso tem lá nas informações dele, na documentação. Então, a gente vai vir aqui, além de colocar cfig upload source. Opa! Parâmetro 1. Ó, eu vou colocar um disco de raio 5. Então, 5, 0, 0, 0. Por que tem esses 4 zeros? É que esse é um parâmetro variável. Então, dependente da fonte de luz que você está usando, ele serve para uma coisa. Então, no caso do disco, você só define o primeiro. Então, ó, vamos rodar já. Eu vou descomentar aqui. Eu vou descomentar aqui. Eu vou descomentar aqui e aqui. Então, vamos ver o resultado do disco de raio 5. Então, a posição continua a mesma, só mudou o raio. Ó, esse é o disco de raio 5. O contorno não está dando para visualizar bem. Vamos pegar, então, o outro jeito de visualizar, que é o image. Image não, ImageShow, desculpa. Tô com o MATLAB na cabeça também.
Falando programando em uma linguagem, era que você muda, você ainda tem umas falhas. Ó, tá aqui. Então, agora ele tem um raio maior. Ele tem de 5. Percebe que ele é maiorzinho. E aí tem outras. Tem 1 milhão de tipos de fonte. Você consegue ir trocando. Ah, vamos aumentar o raio. Quero um raio de 10. Vamos aumentar o raio. Ó, o raio tá maior. Percebam que, ó, 10 a 30. Então, tá dando para brincar. É muita coisa, eu sei que é muita coisa, que às vezes não dá para entender. Por isso que é legal estar gravado e é legal a gente ter essa aula semana que vem para tirar essas dúvidas todas. Porque eu sei que tem gente que vai usar em outro computador, vai ver aula para poder fazer em outro computador, porque não tem placa de vídeo. Então. Mas essas são as funções meio que padrão. E aí o resto é saber interpretar o resultado. Então, por exemplo, o output dele é esse cubo. Ah, eu quero ver qual é o decaimento e profundidade da luz. Então, você vai pegar, por exemplo, quero no centro do meu meio, você vai pegar e vai plotar só uma linha. Então, aqui, ao invés de fazer o plot do linha show, você faz o plot da linha central. Então, vamos pegar aqui, ó, plt.plot, e a gente faz o plot só da linha central. Então, eu pego np.squeeze para redimensionar a matriz, né? Pego data MC2, vou pegar o centro. Então, x e y 21, eu quero em profundidade. Aí você vem aqui plt.show para mostrar o gráfico. Então, agora eu vou mostrar só o decaimento em profundidade do meu resultado. Então, tá rodando. Ó, decaimento em profundidade. Esse pico aqui é da bola que eu coloquei. Então, tem uma mudança aqui. Porque até aqui é uma propriedade ótica, daqui passa a ser outra. E aí tem 1000 jeitos de analisar os resultados, né? Isso vai da interpretação de cada um. Pessoal. Dá para a gente brincar usando o for que o Thiago ensinou e pegando, sei lá, em 3 posições. Então, você pega no centro dos, como é uma esfera, provavelmente esse ponto aqui vai estar mudando radialmente. Dá para fazer milhões de coisas, né? É só pensar e entender o que você está procurando na sua simulação. Então, acho que é isso. Mais alguém tem alguma coisa? Acho que o Luciano não conseguiu voltar, né? Não sei. Ah, voltou. Falei dele? Não, ele saiu. Ai. Eu sei que muita gente deve ter. Ah, forma de presença, Guilherme e Luiz, vocês fizeram? Já tô acabando, já vou pôr o link aqui. Tá bom. Então, eu sei que tem muita gente com dúvida, eu sei que foi puxado, do mesmo jeito que a aula do Thiago teve muita informação de Python, eu sei que aqui também tem. Por isso que a gente vai estar aqui semana que vem, eu tiro todas as dúvidas, se vocês quiserem ir anotando o que deu errado, o que não deu, a gente vai vendo separadamente. O PDF está lá. É o que eu dei na aula do estúdio. Tá lá no Classroom, tá? Deixa eu ver. Eu acho que está.
Depois que eu vou tentar postar ainda hoje a gravação da aula de hoje, o pessoal já revendo e reassistindo. Até eu vou rever e assistir aí, tem umas coisas que eu não peguei ainda, né, dessa parte do índice para MCX. Olha, deixa eu ver se o PDF está aqui mesmo. Eu acho que está. O arquivo da aula de hoje seria bastante importante, né? Até mesmo antes do vídeo. Os exemplos, né? Isso, o arquivo desse script aí que você fez agora. Olha, eu só tô vendo se o PDF daquele que eu estava mostrando para vocês está aqui, mas eu acho que era para estar. Ah, Monte Carlo, deixa eu ver. Tô checando aqui para vocês. Tá, ó. Tem um slide, tá slide da terceira aula MCX Studio. Tá tudo lá. Então, esse PDF com as informações das flags tá lá. Eu vou arrumar o código bonitinho, vou postar lá também. Daqui a pouquinho eu posto os códigos para vocês testarem. Só lembra que onde está o local do executável tem que ser colocado onde está os de vocês, né? Mas eu tenho aqui uns exemplos bonitinhos e eu vou postar para vocês. Tereza? Oi. E aí, se vocês tiverem dúvida também, fiz um código, não funcionou. Vocês podem mandar como pergunta no Classroom um código e a gente dá uma olhadinha, ver o que está errado, eu respondo. Só que manda o código, por favor, senão não tem como responder. A minha sugestão, Tereza, era... Bom, a gente pode se reunir com os monitores agora no final da aula e dar uma oportunidade extra ao longo da semana para as pessoas tirarem essas dúvidas, assim, porque vai aparecer talvez coisinhas pequenas, assim, que talvez 5 segundos resolve o problema. Eu acho que a gente pode marcar, talvez, para mim seja o melhor dia, no sexta, finalzinho da tarde, que aí dá o tempo de todo mundo assistir a aula e tal. Não sei como é que fica para os monitores. Tá, a gente acha para os alunos eu falo o seguinte, vamos conversar agora no final, a gente acha o melhor horário para a gente divulga para eles. A gente marca uma horinha aí para... Isso. Mas é importante nessa tirar dúvida que vocês consigam tentar fazer e vejam o que tá, anota o erro, ou deixa o código meio que guardado ali para mostrar para gente, para poder ajudar. Tá. E também tá bom, depois a gente conversa. Tá. Os alunos têm alguma outra sugestão? Algum outro pedido? Acho que não, acho que tá bom assim. Tá. Ô, pessoal, então eu vou... Tereza, vai falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa para deixar na gravação? Caso contrário, eu já paro aqui. Já para poder disponibilizar. Já vai processando, tá? Então... Eu vou dar um stop aqui. Eu já vou exportar o código aqui também.